Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse livro ou esse vídeo. Está começando mais uma aula com o professor Márcio Lima para a turma do 8º ano do Educandário Universo Infantil, certo? Da disciplina de matemática. Pois é, galerinha, vocês estão vendo aqui, ó, que agora eu estou com um novo livro, o livro 3, né, do caderno 3, para vocês, né, da turma do 8º ano. Mas não se preocupe, pessoal, você deve estar imaginando, professor, não tem um livro. Pessoal, não tem problema. Vocês vão acompanhar a aula por esse vídeo e a atividade, né, as atividades, eu vou mandar em formato PDF para o grupo de vocês. E vocês vão ver a explicação, vão baixar o PDF que vai estar no grupo de vocês e vai resolver as atividades de acordo com a explicação, ok? Então vamos lá, pessoal. Logo aqui nesse livro, esse livro é interessante porque ele é um pouco menos extenso do que o outro, né? Mas a gente vai logo de cara, pessoal. Nessa unidade aqui, ó, nós vamos aprender o seguinte, ó. Aqui diz o seguinte: cálculo de área, de volume e de capacidade. Só que na aula de hoje a gente vai ver cálculo de área. Vão ser todas as figuras? Não. Hoje a gente vai olhar somente para os quadriláteros, ok? Área de quadriláteros, certo? Lembrando que são quadriláteros. Pessoal, quadriláteros são figuras que contêm 4 lados, ok? Então nós vamos começar com a área do quadrado e do retângulo. Na verdade, nós vamos começar com a área do retângulo. E da área do retângulo, vocês vão poder entender o cálculo das outras áreas, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos... Eu vou pular aqui essa parte, pessoal, aqui em cima da introdução. E vou partir logo para a área do quadrado. Vocês sabem que a área, né, as áreas, o cálculo da área está presente em basicamente em todas as nossas vidas. Quem vai, por exemplo, futuramente ser um engenheiro, vai trabalhar muito com cálculo de área, viu, pessoal? Por exemplo, quando vocês forem fazer a metragem de um terreno, né, fazer a medida, vocês vão ver que lá vai ter 2 dimensões e dessas dimensões a gente vai poder calcular a área, né? Então, o que é a área, pessoal? A área nada mais é que o produto de 2 dimensões, certo? Sendo ela um comprimento, uma largura, ou uma base e uma altura, certo? E aí fica a critério dependendo da situação, certo? Então, vamos analisar logo aqui, pessoal. Ver esse exemplo aqui, certo? Para a gente poder aprender o cálculo da área, né? Então, vamos lá, pessoal. Áreas de um retângulo, área de um retângulo, né? Então vamos lá, o que é retângulo, né? Retângulo, pessoal, como já diz aqui, ó, é todo quadrilátero em que os 4 ângulos internos são retos, ou seja, tem 90 graus. Então perceba que aqui eu tenho um retângulo, ok? Como é que a gente faz para calcular a área desse retângulo? Então preste atenção. Para calcular a área é simples, a gente vai multiplicar aqui, ó, fazer o produto das 2 dimensões, certo? Ó, eu vou calcular aqui, ó, a base vezes a altura, ok? Então, a área do retângulo é simples, base vezes a altura. Pode ser também, pessoal, que ao invés de base, você receba o nome de comprimento, ok? Pode ser comprimento vezes a largura, ok? Pode ser base vezes altura ou comprimento vezes largura, ok? Olha, aqui tem logo um exemplo aqui, ó. Se um retângulo tem 12 decímetros de comprimento e 4 decímetros de largura, sua área é igual a... Para calcular a área desse retângulo, só basta a gente multiplicar o comprimento vezes a largura. 12 vezes 4 é igual a 48. Então é assim que se calcula a área de um retângulo, pessoal. A área de um retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Continuando, galerinha. Continuando, aqui em cima tem mais um exemplo. Ó, aqui diz o seguinte: supondo que a área de um retângulo seja igual
a 40 centímetros quadrados e que uma de suas dimensões seja igual a 16. Podemos obter sua outra dimensão da seguinte forma. Ó, aqui quer dizer o seguinte, pessoal. A área, ele está explicando que a área, certo? Ó, a área é igual a 40 centímetros quadrados. Uma das dimensões, vamos supor que seja a base, né? Ou o comprimento. Uma de suas dimensões, ou seja, o comprimento, vamos supor, né? Que seja igual a 16 centímetros. Qual é o valor da largura? Então a gente vai colocar como x, né? Colocar como x. Então o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, pessoal. Eu sei que a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura, não é isso? A área eu já tenho que é 40. Então eu tenho aqui 40 é igual a o comprimento que é 16 vezes a largura que é x, ok? Aí vamos lá. Qual é o valor de x? Se esse 16 está multiplicando, passando ele dividindo, ó, eu tenho 40 dividido por 16 é igual a x. Se eu dividir 40 por 16, eu vou ter que x, deixa eu colocar bem aqui no canto, ó, x vai ser igual a 2,5 centímetros, ok? Então é basicamente isso, pessoal. O exemplo anterior que eu dei e esse exemplo aqui, vocês vão aplicar ele, pessoal, nas questões, na questão 2, certo? Na questão 2, deixa eu olhar se tem mais algum aqui. Na questão 2, deixa eu na 4, também vocês vão aplicar. Na questão 2 e 4. E a 1 e a 3, vocês vão aplicar de acordo com a situação que eu vou explicar agora para vocês, certo? A 1 e a 3. Pronto, já que vimos aqui a do retângulo, vamos para a do quadrado, né? O que é um quadrado? Quadrado é todo quadrilátero em que os quatro lados, né, são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, e os quatro ângulos internos também têm uma mesma medida de 90 graus, certo? Ou seja, o quadrado ele também é um retângulo. Isso quer dizer que todo quadrado é um retângulo? Sim. E todo retângulo é um quadrado? Não. Certo? A gente só pode afirmar que o quadrado é um retângulo. Simples. Se para calcular a área do retângulo, né, comprimento vezes a largura, como foi dito na situação anterior, para calcular a área de um retângulo é comprimento vezes largura. Se a gente analisar aqui num quadrado aqui, eu tenho um lado L. Comprimento vai ser quanto? Comprimento vai ser L. E a altura, ou largura, também vai ser L. Pessoal, se eu tenho L vezes L, eu tenho L ao quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, você só precisa de uma medida. Você só precisa de um lado e elevar esse lado ao quadrado, certo? Só precisa, para calcular a área do quadrado, você só precisa de uma medida, certo? Agora, para calcular a área do retângulo, você precisa de duas, que é a base e a altura, ou o comprimento e a largura. No caso do quadrado, você só precisa de uma medida, ok? Então, como é que a gente calcularia essa área? Por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, ó, se o lado de um quadrado mede 5 centímetros, a sua área é igual a... Pessoal, se o lado mede 5 centímetros, a área seria o seguinte, ó. A é de área, L é de lado. Então, se o lado é 5, então é só fazer 5 ao quadrado. Se eu pegar aqui 5 ao quadrado, eu tenho 5 vezes 5, que é igual a 25. E aí a unidade de área, que no caso aqui é centímetros quadrados. Ok? Então é simples para calcular a área de um quadrado. Agora, para fazer o processo contrário, se eu tiver a área e eu quero descobrir o lado, como é que eu faço? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui tem um exemplo. Dada a área de um quadrado que é igual a 15 centímetros. Então, se eu tenho
A área de um quadrado é 15 centímetros quadrados. Qual é o valor do lado desse quadrado aqui? Então só basta a gente fazer o seguinte, ó. O lado elevado ao quadrado não é igual à área, que é de 15 centímetros. Então vou pegar esse quadrado, ó, essa potência, e passar na forma de raiz. Então vai ficar assim, ó. L é igual a raiz de 15, ok? Qual é a raiz quadrada de 15? Professor, 15 não tem raiz quadrada exata. O que é que eu faço? Você pode parar aqui, certo? Você pode parar aqui. Ou fazer uma aproximação. 3,87, certo? Ou vocês deixam aqui, certo? Ou faz uma aproximação. Mas se deixar aqui também não tem problema, certo? Raiz de 15, ok? Então o lado desse quadrado mede raiz de 15 centímetros, ok? Esses dois exemplos vocês vão aplicar na letra A e B da primeira questão, certo? E a letra C também. A letra C ele pede para calcular o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro, pessoal, é a soma das medidas do lado desse polígono, certo? Se você somar L mais L mais L mais L, você tem aí o perímetro, né? Pessoal, agora para a gente entender aí alguns exercícios e explicar melhor, vamos fazer esse passo a passo aqui, ó. Esse passo a passo diz o seguinte, ó. Um quadrado tem 40 centímetros de perímetro. Um retângulo equivalente a esse quadrado e uma de suas dimensões é o quádruplo da outra. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. É uma pergunta bem complicada, certo? Bem difícil, mas a gente vai fazer aqui, certo? Então vamos lá. O que é que diz aqui? Vamos com calma. Ele diz que existe um quadrado, certo? Então eu vou desenhar aqui o quadrado. Eu vou desenhar aqui com... Eu sei que não tá na escala real, pessoal, mas vamos só supor aqui, viu? Aqui tá aparecendo retângulo. Mas vamos lá. Ó, aqui diz o seguinte, a pergunta diz assim, que existe um quadrado, né? E que o perímetro desse quadrado, deixa eu colocar aqui, ó. O perímetro é igual a 40 centímetros, certo? Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, ou seja, aqui eu tenho um L, aqui eu tenho um L, aqui eu tenho um L e aqui eu tenho um L, certo? Eu tenho isso, ok? Aí vamos lá, pessoal. Perceba aqui o seguinte. Qual é a medida do lado desse quadrado aqui? Se vocês analisar a medida do lado, ó, L mais L mais L mais L é igual a 40. Então eu tenho aqui que número somado 4 vezes ele mesmo vai dar 40. Se a gente perceber, ó, só basta dividir 40 por 4, né? Se eu dividir 40 por 4, eu vou ter L igual a 10. Então, cada lado desse quadrado equivale a 10 centímetros, ok? Cada lado, certo? Aí diz assim, ó, um retângulo é equivalente a esse quadrado e uma de suas dimensões é o dobro, é o quádruplo da outra, né? Então ele quer dizer o seguinte, ó, existe um retângulo aí, deixa eu só desenhar agora esse retângulo aqui. Existe um retângulo, pessoal, que tem assim, que tem um lado, certo? Ó, um lado é o quádruplo do outro, ok? Ó, esse lado aqui é 4 vezes esse, ok? O comprimento é 4 vezes a largura. Só um exemplo, pessoal. Poderia ser também o inverso. Preste atenção. Quando ele diz aí
um retângulo é equivalente a esse quadrado, certo? Isso quer dizer que eles possuem a mesma área, certo? O quadrado tem a mesma área do retângulo. Professor, isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer também. Mas vamos analisar aqui, ó. Qual é a área desse quadrado? A área, pessoal, do quadrado é comprimento vezes largura. Comprimento do quadrado não é 10? E a largura também não é 10? 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então, primeiro, vamos recapitular aqui o que foi que eu fiz até agora. Eu peguei o perímetro e do perímetro eu descobri a medida do lado. Como é que eu faço para descobrir a medida do lado tendo o perímetro? Se for de um quadrado, só basta pegar o perímetro e dividir por 4. 40 dividido por 4 eu tenho 10. Então, o primeiro passo foi encontrar a medida do lado, certo? Segundo passo, pessoal, é calcular a área desse quadrado. Então, a área desse quadrado é igual a 100. Por quê? Porque quando eu tiver isso aqui, a mesma área do quadrado vai ser a mesma área do retângulo, ok? Aí, vamos lá, pessoal. A partir daí, a gente agora vai tentar descobrir o valor do lado, ok? O valor do lado, certo? Então, vamos lá, pessoal. O lado desse quadrado a gente vai calcular da seguinte forma. Que figura é essa aqui? Ou do quadrado não, pessoal, do retângulo. Que figura é essa daqui? Não é um retângulo? Como é que faz para calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo é igual a comprimento vezes largura. Eu já tenho um valor da área? Já. Então, vou colocar o contrário aqui, pessoal. Ó. Eu vou colocar assim, ó. Comprimento vezes largura é igual a área. Dá no mesmo? Dá no mesmo. Viu, pessoal? Aí, vamos lá, ó. Quem é o comprimento? O comprimento aqui, ó, é 4L, certo? Ó, 4L vezes... Quem é a largura? A largura é L, né? 4L vezes L é igual a 100. Perdão, pessoal, que o celular aqui deu um avisozinho de bateria descarregada, mas não tem problema. Se vocês estiverem ouvindo aí um barulho de fogos, é porque nessa cidade tudo é fogos, né? Mas não liguem, viu, pessoal? E aqui eu tô num quarto fechado. Mas continuando, galerinha. Então vamos lá, o seguinte, ó. 4 vezes L, pessoal, é 4L ao quadrado, certo? 4L ao quadrado é igual a 100. Ok? Aí o que é que eu faço aqui agora? Tá vendo esse 4? Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó. L ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. Certo? E agora, ó, preste atenção aqui, pessoal. Se você não entendeu, ó, comprimento é 4L e a largura é L, certo? Então, ó, e a área é 100, ok? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, 4L vezes L. L vezes L, pessoal, é L ao quadrado, ok? Repete o 4 e faz L vezes L, ok? Que dá L ao quadrado. X vezes X, quanto é? X vezes X é X ao quadrado, viu, pessoal? Então, ó, L vezes L dá L ao quadrado, ok? Passo esse 4 dividindo, 100 dividido para 4, aí eu vou ter, ó, L ao quadrado é igual a 25, porque 100 dividido por 4 é 25. Tá vendo esse expoente 2 aqui, ó? Se tá na forma de potência, eu vou passar na forma de raiz. Como aqui tá sendo ao quadrado, eu vou passar na forma de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é igual a 5 centímetros. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal. Que a largura desse retângulo é 5. E o comprimento? O comprimento, como é o quádruplo desse aqui, é 4 vezes a largura. Então, se a largura é 5, o comprimento vai ser 4 vezes 5 é igual a 20. Ok? Pronto. Feito isso, agora a gente vai ver o que a questão pede. A questão pede o seguinte. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. A área, pessoal, já tem aqui, né? A área nós já temos, que é igual a 100 centímetros quadrados. O que é que está faltando?
está faltando calcular o perímetro dessa figura. Então perceba, se é um retângulo, se aqui mede 20, aqui em cima também ele vai medir 20. Se aqui mede 5, aqui também ele vai medir 5. Ok? Então qual é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então o perímetro desse retângulo é 5 mais 20 mais 5 mais 20. Então, somando tudo isso, eu tenho igual a 50. Ok? O perímetro dessa figura é 50 centímetros. Ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Esse tipo de conhecimento, vocês vão aplicar ela na terceira questão. Viu, pessoal? Vocês vão aplicar esse mesmo conceito aqui na terceira questão. Só que na terceira questão ele não quer o perímetro, ele só quer a medida disso aqui, ó. Certo? Ele só quer a medida disso aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o que é que tem mais aqui pra gente poder ver. Pronto, pessoal, agora só tem a quinta questão. Quinta questão é... Vamos lá. A quinta questão, ela tá na página 8, certo? Aí vocês vão fazer a página 8 e a página 9 também. Só que da página 8 vocês não vão fazer a sexta. Vocês vão fazer as demais. Pessoal, agora vocês vão ver aqui como é que se calcula a área de um paralelogramo, certo? O que é um paralelogramo? Paralelogramo, pessoal, é todo quadrilátero que possui dois lados paralelos e congruentes, certo? Ó, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Sendo que esse lado aqui é congruente a esse e esse é congruente a esse. Então, como é que faz aqui para calcular a área do paralelogramo? Para calcular a área do paralelogramo é parecido com a do retângulo, certo? Na do retângulo não era comprimento vezes altura? Então, a mesma coisa, vezes largura. A gente vai ter, ó, essa base vezes a altura. Agora, não confundam aqui, viu, pessoal? Não confundam aqui o seguinte. E essa medida aqui, ó, ela não é altura, viu, pessoal? Isso aqui é só um lado qualquer, um lado normal, certo? Da mesma forma aqui, ó. Isso aqui é um lado, não é altura. A altura é essa daqui, ó, certo? Então, se quando você estiver resolvendo uma questão, se tiver, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Se um de uns lados do paralelogramo mede 15 centímetros, ou seja, aqui mede 15, a altura mede 8, e vamos supor que aqui mede 12, certo? Como é que eu vou fazer para calcular a área desse paralelogramo? Vocês só vão fazer a base vezes a altura. Professor, e esse 12, o que é que eu faço com ele? Vocês não vão colocar ele na conta da área, certo? Vocês não vão colocar ele na conta, beleza? Vocês só vão colocar a altura e a base. A base é 15, a altura é 8. Aí você vai fazer 8 vezes 15 ou 15 vezes 8, que vai ser igual a 120 centímetros, ok? O 12 ele não vai entrar, certo? É só um exemplo aqui, pessoal. Aí vamos aqui para a letra B, que diz assim, ó. Suponhamos que um paralelogramo seja equivalente a um quadrado, cujo lado mede 12 centímetros. E que um dos lados desse paralelogramo meça 16 centímetros. Vamos calcular a medida da altura, certo? Do paralelogramo relativo a esse lado. Então vamos lá, pessoal. Lembre, toda vez que a questão disser assim, que tal figura é equivalente a outra, isso quer dizer que ambas têm a mesma área, certo? Então se lá diz o seguinte, que o paralelogramo é equivalente a um quadrado cujo lado mede 12 centímetros. Então isso quer dizer o seguinte, ó. Tem um quadrado que o lado dele mede 12 centímetros, certo? Então, qual é a área desse quadrado? A área do quadrado não é assim, ó. L ao quadrado.
Então, eu vou fazer, ó, a área é igual a L, é 12. Então, vou colocar, ó, 12 elevado ao quadrado. A área desse quadrado é 144 centímetros quadrados. Beleza. Então, vai ter um paralelogramo. Um paralelogramo vai ter a mesma área, certo? Esse paralelogramo vai ter a mesma área, certo? Só que a base desse paralelogramo, deixa eu só colocar aqui, um exemplo. A base desse paralelogramo é 16. Ele quer que você encontre essa medida aqui, ó. A medida da altura, certo? Então, como é que a gente vai fazer para encontrar a medida da altura? Bom, pessoal, eu sei que a área do paralelogramo eu já tenho, porque ela é a mesma desse quadrado, 144. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que como é que faz para calcular a área de um paralelogramo? É base vezes a altura. É igual a área, não é isso? Então, vamos lá, ó. Quem é a base? A base é 16 e a altura eu não tenho. Mas quem é a área? A área é 144. Então, eu vou ter aqui, pessoal, esse 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho que H é igual a 144 dividido por 16. H vai ser igual a 9 centímetros, ok? Dividindo 144 por 16, eu tenho 9. Então, a altura é 9 centímetros. Esse conhecimento, vocês vão aplicar ele esses dois exemplos aí que eu acabei de dar, vocês vão aplicar ele na quinta questão, certo? E na oitava questão, ok? Então é isso. Beleza? Na oitava questão e na quinta questão. Aí vamos lá, pessoal. A outra figura para calcular a área, para calcular a área é o que chamamos de losango. O losango, pessoal, ele é assim, ó. Deixa eu só fazer aqui o desenho rapidinho. O losango é assim. Aqui. Losango é essa figura que eu acho que a maioria de vocês já viram. E ela é reconhecida, só que ninguém sabe o nome dessa figura. Essa figura é bastante conhecida, só que ninguém sabe o nome dela. Vocês já viram ela em algum lugar? Essa figura aqui vocês já viram, não já? Vocês já viram na bandeira do Brasil. É o losango. Perceba que aqui é uma figura de 4 lados. Como é que eu faço para poder calcular a área desse losango aí? Pessoal, para poder calcular a área dos losangos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Perceba que aqui tem duas diagonais, né? Perceba que eu tenho essa diagonal e essa diagonal aqui, certo? Então, para calcular a área dessa figura, a gente vai fazer o seguinte, ó. A área dessa figura, a gente vai multiplicar essas duas diagonais. Eu vou pegar a diagonal maior, certo? Que é o Dzão, certo? E multiplicar pela diagonal menor, certo? Ó, Dzinho, certo? Diagonal maior vezes a menor. Só que aí, pessoal, a gente vai dividir por 2. Ok? Quem quiser depois, eu posso fazer a demonstração se vocês quiserem, né? A demonstração dessa fórmula aqui. Então, vocês vão pegar diagonal maior vezes a menor e divide por 2, certo? Aí vocês vão encontrar a área dessa figura, ok? Então é isso. Tem um exemplozinho aí também que diz assim, ó. Se as diagonais de um losango mede 5 centímetros e 8 centímetros, a sua área é, ó, diagonais. Uma mede 5 centímetros e a outra mede 8 centímetros, ok? Então, como é que eu vou fazer para encontrar a área? Bom, a área vai ser o seguinte. A área vai ser o D maior, que é 8,
vezes o D menor. E o resultado vou dividir por 2. 8 vezes 5 é igual a 40. 40 dividido por 2 é igual a 20 centímetros quadrados. Então, eu vou ter aí, pessoal, eu vou ter aí a área desse losango, 20 centímetros quadrados, ok? Agora, pessoal, feito isso, diagonal maior vezes a menor, dividir por 2. Esse conteúdo aqui vocês vão aplicar na letra B da primeira. Viu, pessoal? Letra B da primeira. Lembrando, pessoal, que o losango, ele tem todos os lados iguais. Porque na primeira questão, ele pede para você dar a área e dar o valor do perímetro. Então, se aqui, por exemplo, é 10, aqui também vai ser 10, aqui também vai ser 10 e aqui também vai ser 10. Ok? O losango, ele tem todas as medidas iguais. Certo? O paralelogramo eu já expliquei. No paralelogramo, foi na situação anterior, vocês vão pegar lá, vão calcular a área e dar o perímetro também. Agora, pessoal, eu vou dar o último exemplo, que também meu celular já está descarregando, certo? Que é da última figura. A última figura que tem aí no exemplo, pessoal, é o do trapézio, certo? O do trapézio é o seguinte. O trapézio é essa figura mais ou menos assim, ó. É assim, mais ou menos um trapézio, ok? Ele pode vir assim de lado, com essa medida aqui pro lado, certo? Mas vamos supor que aqui seja um trapézio. Ó, pessoal, o trapézio, ele tem uma base maior, uma base menor, certo? Uma base menor, certo? Base maior, base menor. E tem aqui, pessoal, a altura, certo? Então, o que é que vocês vão fazer para calcular a área do trapézio? A área do trapézio, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão somar a base menor mais a base maior, certo? Ó, base menor mais a base maior, multiplicar pela altura e dividir por 2, ok? Base maior mais a menor, multiplicado pela altura, dividido por 2, certo? Lembrando, pessoal, que essa medida aqui, ela não é a altura é essa medida aqui, viu, pessoal? Essa medida daqui, ela só vai entrar para calcular o perímetro, certo? Mas para calcular a área, essa medida e essa daqui, dependendo da situação, ela não vai entrar na conta, ok? Então vamos lá, tem um exemplo também que diz assim, ó. Se as bases de um trapézio medem 10 centímetros e a outra mede 6 centímetros e a sua altura é igual a 5 centímetros, qual é o valor da área desse trapézio? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A área vai ser a base maior, que é a base maior, 10, mais a base menor, que é 6, vezes a altura, que é 5. E isso eu vou dividir por 2. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 10 mais 6, 16, ou seja, 16 vezes 5 dividido por 2. 16 vezes 5, pessoal, é 80. 80 dividido por 2 é igual a 40. Certo? Então, vou ter aqui, ó, 40 centímetros quadrados. Então, essas partes aqui você vai aplicar na quinta letra C e na oitava questão. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Por hoje é só, não tem mais o que a gente ver. Eu vou estar escaneando aí as atividades para vocês e vou mandar para vocês lá no grupo, beleza? Então, pessoal, espero que vocês estejam bem. Até uma próxima aula e valeu!